Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Augusto, sou um engenheiro civil, pós-graduado em engenharia diagnóstica e especialista em avaliações de imóveis, né? Hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês de mais conhecimento referente à área de avaliações de imóveis, mas já vou começar com uma pergunta. Você já parou para pensar, quando você vê o anúncio de um imóvel, por exemplo, um imóvel por 300 mil reais, um apartamento, você já parou para pensar quem que faz a precificação desse imóvel, quem que determina o valor de mercado desse imóvel? É o corretor de imóveis, a imobiliária? Quem que vocês acham que faz essa precificação? E já vindo aí com uma resposta, eu não sei se você já comprou um imóvel financiado, mas o imóvel financiado, quando, um exemplo, está anunciado por 300 mil reais, você vai fazer essa compra por 300 mil reais. Quando você vai financiar, um engenheiro cadastrado no banco, ele vai fazer a avaliação desse imóvel porque ele vai ser a garantia, né? O patrimônio é a garantia do banco, então o banco quer verificar se de fato esse imóvel que ele vai te emprestar um crédito aí de 300 mil reais, nesse caso hipotético, ele quer verificar se esse imóvel de fato vale 300 mil reais, né? Então ele manda um engenheiro para fazer essa avaliação ela é realizada com base na norma de avaliações, que é a 14653, e através dessa norma, com as influências direcionadas ali da norma, é determinado o valor de mercado do imóvel, né, no qual é analisado várias características do imóvel, quantidade de dormitórios, área útil, área total, localização, pontos de referência, né, benfeitorias no entorno, qual região ele está situado. Então, é analisado várias variáveis para se chegar a uma determinação de valor de mercado desse imóvel. Normalmente isso é chamado de método evolutivo, que é um método previsto na norma 14653. E aí aqui entra um ponto polêmico, né? Quem faz essas avaliações é sempre um arquiteto ou um engenheiro cadastrado ao banco, né? Hoje o principal banco que mais financia imóveis no Brasil é a Caixa Econômica Federal, e regularmente eles abrem ali editais, né, de cadastramento de profissionais, no qual o profissional tem que demonstrar aptidão técnica ali para realizar esses serviços de avaliações, né? Inclusive com regressão linear, margem estatística, né, grau de fundamentação, grau de precisão, é um trabalho bem detalhado. É por isso que tem especialidades dentro dessa área, que é uma área até complexa de se atuar, mas é através dessas características que a gente consegue gerar o resultado, que é o valor de mercado de fato do imóvel, né? Então, por exemplo, você quer comprar um apartamento de 300 mil reais, o engenheiro da Caixa foi lá e falou o seguinte, ó, de acordo com o laudo de avaliação do imóvel, esse imóvel vale 270 mil reais. Ou pode ocorrer o contrário, pode ser que o laudo de avaliação venha com um valor de mercado um pouco até melhor. E isso daí é um forte indicativo de que você está fazendo um negócio razoável, né, coerente ali com o valor de mercado, que você não está comprando um imóvel que está super faturado, vamos dizer assim, né? E essa é a norma que dá a garantia do quanto que vale o imóvel. Então, o valor de mercado de um imóvel é determinado pela norma 14653, e quem faz esses laudos de avaliação são engenheiros e arquitetos, né? E eu trago essa informação para vocês justamente como um parâmetro. Por exemplo, você vai investir 300 mil reais, um exemplo, tem algumas situações que a compra ela não é feita financiada, ela é feita diretamente à vista ou diretamente com o vendedor. Então eu sempre recomendo para quem vai comprar ou até mesmo para quem vai vender o imóvel que a pessoa faça esse laudo de avaliação de imóvel, porque é um laudo fundamentado na norma, com validade técnica ali perante o órgão, né? No qual ele vai determinar que, olha, o imóvel que você está comprando aí por 300 mil reais, que você está investindo 300 mil reais, ele de fato vale 300 mil reais ou vale até mais do que isso. E também ele pode te apontar que, olha, essa transação aí que você está fazendo de 300 mil, pelo valor de mercado aqui, pelos dados de estudo, ele não vale esses 300 mil, ele vale 240, 250, 230, 200. Então, o laudo ele te dá esse panorama mais detalhado aí de realmente um valor mais ajustado de mercado para você ter assertividade na sua compra e acabar não fazendo um mau negócio, vamos dizer assim, né? Em alguns casos, em boa parte dos casos, o imóvel, quando principalmente em capitais, ele realmente ele tem um valor condizente com, normalmente, tá pessoal, mas em 50% dos casos ele extrapola um pouquinho ali o valor de mercado. Mas pelo menos em parte, ele normalmente ele é condizente com o valor anunciado pela imobiliária.
Apesar de a imobiliária não fazer um laudo de avaliação, não fazer um estudo, normalmente a imobiliária ela tem bastante conhecimento justamente pelo tempo de experiência que ela tem ali, então normalmente ela é assertiva na precificação do imóvel, né? O que acontece é que em alguns casos o proprietário do imóvel ele costuma dar valores emocionais ao imóvel, né? Ah, porque criou os filhos naquele local, porque tem algo muito específico, porque casou, né, na área gourmet ali do condomínio, sempre tem uma questão emocional e ele acaba agregando valor monetário a algo que tem uma percentual de valor emocional. E a gente sabe que em transações, o que vale de fato é o valor que o objeto ali, no caso, ele tem de valor de mercado, né? Tem que tirar essa carga emocional. Então, em alguns casos, o proprietário quer vender o imóvel por R$ 700.000, mas o valor de mercado da região é 500, por exemplo, porque ele tem fortes lembranças dentro daquele local e às vezes o comprador ali na emoção ou não fazendo um aprofundamento ou a própria imobiliária para pegar aquele cliente para colocar em seu portfólio de venda, ela até aceita ali um imóvel que muitas vezes até sabe que está num valor acima de mercado, mas que o proprietário quer vender e se surgir alguém para comprar bem, né? Então sai no benefício, mas para o comprador acaba não sendo um bom negócio. Então a gente sempre recomenda que seja feito esse laudo de avaliação com base na norma 14653, elaborado pelo arquiteto e engenheiro, para que tenha uma segurança na compra desse imóvel. E é interessante também que o laudo ele tem uma boa validade também para quem quer vender o imóvel, né? Ele não serve só, ele pode até ser utilizado como uma barganha do seguinte aspecto: olha, eu estou vendendo o laudo de avaliação do imóvel, por exemplo, deu 550 mil. O proprietário pode chegar para o cliente interessado e falar: olha, o laudo de avaliação do meu imóvel é de 550 mil, mas eu estou vendendo ele por 500 mil, ele vale 10% a mais do que o que eu estou pedindo. Então, o documento ele pode servir ele serve tanto para o comprador quanto para o vendedor, né? Dá segurança para os dois lados ali, principalmente em transações no qual não ocorrerá um financiamento imobiliário. Porque quando ocorre o financiamento imobiliário, já tem um engenheiro do banco, seja Caixa Econômica Federal ou qualquer outro banco privado, todos os bancos eles mandam um engenheiro cadastrado juntos a eles para que faça essa avaliação de valor de mercado. Então, o próprio engenheiro do banco ele vai validar que aquele imóvel vale de valor X a um valor Y, por exemplo, né? Então, só o fato de ter uma avaliação do engenheiro já dá mais credibilidade de que você de fato está adquirindo algo de valor justo com valor de mercado. Porque o que acontece? Você tem um risco ali de, na empolgação, gostou bastante, a localização é boa, mas aí você tem um risco de pagar muito a mais do que o que de fato vale. E se você não tiver um pensamento de longo prazo para aquela região, para a região que você está comprando esse imóvel, de passar muitos anos, de realmente gostei muito, quero passar 10, 20 anos aqui, você pagar um valor acima de mercado te gera um prejuízo mais à frente, porque você não vai recuperar esse valor de mercado na hora de vender. Então, esse é o ponto principal, pessoal. A norma, ela dá esse direcionamento, né? É importante ressaltar que, nesse caso, mas qual que é o papel do corretor de imóveis? O papel de corretor de imóveis, ele é te auxiliar no processo de compra e venda, localizar o imóvel que se adequa melhor às suas necessidades, explicar como que funciona o processo de aquisição desse imóvel, tentar validar as hipóteses, o crédito e tudo mais, mas não necessariamente ele vai fazer o papel de avaliação de valor de mercado exato daquele imóvel. Ele vai trabalhar com o valor que o proprietário ali passou para ele, falou: eu aceito vender por 600. Se o imóvel vale 500, ele vai tentar vender pelos 600 e pode ser que surja alguém interessado nessa compra aí e vai acabar pagando 100 mil a mais pelo imóvel. Então, esse é o ponto principal, as diferenças, né? Porque ocorrem muitos conflitos de, quem entende de imóvel é o corretor, e engenheiro, existe, infelizmente, esse discurso, mas cada um tem um papel fundamental ali numa etapa da transação, né? E os dois profissionais são fundamentais para que o cliente tenha um resultado satisfatório ali na sua aquisição, no seu processo de venda, né? Então, hoje a nossa empresa ela faz avaliações pelo país inteiro. Hoje a gente já atua em 24 estados, né? Esse ano, inclusive, de 2025 agora, a publicação do vídeo, a gente bateu um recorde aí de 700 avaliações em todo o país, né? Avaliações de empresas de grande porte, avaliações de compra, de venda, de apartamentos, galpões, igrejas, né? Estudo de viabilidade técnica, né? E a gente faz esse processo também.
Ah, eu quero comprar um terreno para construir um prédio com salas comerciais, para alugar essas salas comerciais. Será que vale a pena? Então a gente também faz esse estudo de viabilidade técnica que chama EVTL e dá um melhor direcionamento tanto para o comprador quanto para o vendedor, ou a depender do interesse do cliente, né? Se ele for um investidor, a gente apresenta também qual que é a rentabilidade projetada daquele imóvel. Então a gente presta esse serviço de consultoria, presta serviço de avaliação, gera os laudos para o cliente e também a gente vem aí através desses dados aí esclarecer as dúvidas que vocês vierem a ter aí referente a esse processo de aquisição. Qualquer dúvida aí, manda mensagem, pode deixar o comentário aí abaixo que a gente vai respondendo aí na medida do possível, esclarecendo todas as dúvidas, e qualquer dúvida aí que você tiver mais urgente pode entrar em contato também, vou deixar o site aí embaixo, nosso site, nossas redes sociais aí, e o número de contato para vocês terem uma referência aí e a gente poder estar auxiliando vocês aí no processo de compra, venda, negociação, esclarecimento, levantamento patrimonial. Então tem algumas segmentações aí que é bem abrangente a área de avaliações.